Então vamos lá. A gente ouve muito falar sobre a força do amor, que o amor é capaz de mover barreiras e de fazer as coisas mais inimagináveis possíveis. Eu ouvi isso durante a minha vida inteira e eu sou um cara curioso, cara. Quando eu ouvi isso, sei lá, pela 100ª vez, eu decidi pesquisar para ver se isso era realmente verdadeiro, né? Se o amor realmente tinha essa força toda que as pessoas falavam que ele tem. E quando eu comecei a pesquisa, eu encontrei muitas histórias que eu achava que, na verdade, não passavam de lendas, e algumas delas eram, de fato, verdade. Essa foi uma das histórias que eu mais me assustei quando eu vi. Essa mulher ali que você está vendo na foto se chama Ângela Cavallo, ali ela está junto com o filho dela e com o marido. Ela estava na cozinha arrumando algumas coisas ali para levar a mãe dela no mercado, né? Quando ela ouviu o grito do filho dela pedindo por ajuda de alguma maneira, ela chegou do lado de fora de casa, na garagem dela, ela viu o carro dela, um Chevrolet Impala, e quase esmagando o filho, e ela conseguiu levantar um carro que pesa 1.500 quilos por alguns segundos ali, o suficiente para o filho dela sair debaixo do carro. É realmente inimaginável, porque se você imaginar, essa mulher naquela época ela tinha mais ou menos 65 quilos, 1,75 m, levantou um carro de 1.500 quilos, né? Um carro daqueles que, não como os carros de hoje, são feitos praticamente de plástico, né? Mas um daqueles carros realmente feito de metal ali. E a ciência ficou buscando inúmeras explicações para isso na época, até que conseguiram encontrar algumas coisas realmente interessantes, né? Sobre por que isso é possível e por que o ser humano consegue executar essas proezas ali, né? Da onde vem essa tal força do amor. O que eu descobri dessas pesquisas aqui foi basicamente esse gráfico aqui, que não é nada convidativo, né? Deu para entender por que os médicos colocam doutor na porta depois de simplesmente concluir o bacharelado ali. É porque realmente não vai dar para estudar mais 4 anos e concluir o doutorado. Então eles falaram assim, galera, vamos combinar aqui, se eu botar doutor e você também, a gente vira todo mundo doutor, né? Porque o negócio é realmente muito complicado. Então, para você que, assim como eu, é leigo e não entende nada disso, ali a gente tem o funcionamento de uma unidade motora. A unidade motora é o que realmente faz com que as fibras musculares elas sejam convocadas pelo nosso corpo para exercer a força necessária para executar algum movimento, né? E isso vem lá do cérebro mesmo. O cérebro ele conversa ali com os tecidos musculares por meio desse sistema. Então o tecido muscular ele é formado por uma célula muscular, que é basicamente, eu nem sei para que eu estou falando isso, mas é basicamente formada, essa célula lá é formada por 2 proteínas, a actina e a miosina, né? E aí quando requer ali essa fibra muscular, a fibra muscular exercita o movimento. A gente tem a mesma quantidade, mais ou menos a mesma quantidade de células musculares. Mesmo se você for na academia todos os dias, esse número não se altera, ele fica mais ou menos estável, ele é o mesmo número ali. Então, essas fibras musculares, elas que executam o movimento. Então, quando eu aperto aqui o botão para passar o slide lá, o seu corpo sabe que quantidade que ele tem que pôr, né, de fibras musculares aqui, mais ou menos, para executar esse movimento. Só que, quando você tem esses limites aqui, que são estabelecidos nesse movimento, eles são estabelecidos não só pela vontade de que você tem de executar um movimento com mais ou menos força, como também pelos limites que seu cérebro define para te proteger, né? Então, no máximo que você consegue ali executar de um movimento sem se lesionar ou sem causar algum problema, é em torno de 40%, né? Você exige ali 40% das suas fibras musculares. Essas fibras, elas não conseguem ser recrutadas além desse limite, porque seu corpo cria essa trava, então, para te proteger. E isso explica ali por que numa situação de grande risco, por exemplo, uma mãe consegue levantar um carro ali, porque esses limites são rompidos, né? Esse limite é rompido naturalmente, então você conseguiria. E da mesma forma, se você ficasse pendurado num penhasco, por exemplo, você ia demorar muito tempo para largar. Seu corpo ia simplesmente destruir essas fibras por muito tempo, ele ia manter elas funcionando ali até o máximo que ele conseguisse. Já que não faria muito sentido ele simplesmente te soltar do penhasco para manter as fibras musculares, se você ia morrer, né? Então ele ia poupar os esforços sem necessidade. Então, numa situação de risco, seu corpo define aquela máxima, né? Quem tem limite é o município, e deixa isso para lá para te proteger. E aí a gente acabou criando essa máxima, né, de que o amor ele é imbatível, ele remove os limites do seu corpo, o amor transforma, o amor dá força, o amor vence barreiras e o amor pode destruir fibras musculares causando lesões, porque se você realmente quiser salvar alguém que você ama, você conseguiria aí fazer isso. Então, se por um lado é difícil ativar 100% das suas fibras musculares, ou um percentual acima desses 40%, utilizando o amor, porque teria que ser uma pessoa que você ama muito, né, em uma situação muito, muito específica.
específica. Então, uma mãe, normalmente, ela vai conseguir fazer isso com uma relativa facilidade na hora que ela vê um filho dela em perigo. Mas uma pessoa normal, você no dia a dia, você não vai conseguir recrutar todas as suas fibras musculares ali, utilizando esse tipo de coisa, porque você não tem essas emoções no dia a dia, né? Aí você pode se lembrar de quando você era criança, não sei se você tem irmãos, mas eu tenho 2, a facilidade com que você consegue utilizar toda a sua força ali para brigar com seu irmão muito mais velho quando você está com raiva, ela é muito maior, né? Se você está brigando pelo controle da TV ali, a força que você dá um soco no seu irmão, pode ser 5 anos mais velho que você realmente consegue disputar de igual para igual ali. Isso porque o outro combustível que consegue também ativar as fibras musculares com mais facilidade é a raiva. A gente, além de utilizar um percentual maior das fibras musculares quando a gente gosta muito de alguém, quer proteger essa pessoa, quando a gente está com muita raiva também, a gente sente o corpo, né, travando os músculos e recrutando fibras musculares, porque normalmente a gente fica com raiva em algumas situações onde a gente precisa necessariamente utilizar um maior número de grupos musculares ali. É quando você está realmente com alguém te batendo ou em alguma situação que o seu corpo precisa reagir de alguma maneira e ele acaba recrutando essas fibras ali com mais facilidade. Esse é o que a gente vai chamar aqui, durante essa explicação, de o poder do ódio, né? Então, tem o poder ali do amor e a gente tem também esse poder do ódio. E a gente tem, inclusive, um dos nossos atletas olímpicos aí que tuitou a seguinte coisa depois que ele ganhou ali, né? Depois de concorrer na natação, ele tuitou: os caras são grandes, mas nós é ruim, né? O Bruno Fratos aí, depois de ganhar, ele percebeu como o poder do ódio funciona e mostra ele comemorando aí, falando sobre como ele é ruim, né? Só que óbvio que a gente sabe que ele está falando no sentido figurado da coisa. E aí a gente vai conversar aqui sobre o que realmente o ódio pode fazer por você, né? De que maneira você conseguiria utilizar ali o ódio no seu dia a dia. Como que o ódio pode ser utilizado por você nas situações mais corriqueiras ou para concentrar naquilo que você realmente precisa. Esse estudo aqui da Jennifer Lerner, né, é uma pesquisadora da Universidade de Harvard, ele mostrou que ela acompanhou ali, depois dos atentados do 11 de setembro, né, 1.000 pessoas. E essas 1.000 pessoas que ela acompanhou ali, ela queria saber as emoções que eles estavam sentindo depois do 11 de setembro. Obviamente, muitas pessoas se sentiram vulneráveis e sentiram medo depois daquele atentado. Afinal, o país delas tinha sido invadido por outras pessoas e ali dentro de casa, né, como se fosse dentro do seu quintal, alguém vem lá e faz mal para você de alguma maneira. Então, algumas pessoas sentiram medo e algumas outras pessoas sentiram raiva. Ela percebeu que as pessoas que sentiram raiva, necessariamente, as pessoas que estavam ali não com medo, mas com raiva mesmo, essas pessoas se recuperaram e produziram menos hormônios ali que dificultavam a facilidade delas retornarem à vida normal delas ali. Então foi muito interessante, os níveis de pressão sanguínea e os hormônios ligados ao estresse foram produzidos numa quantidade muito menor pelas pessoas que sentiram raiva do que para aquelas pessoas que sentiram medo. Então a raiva acaba sendo um combustível também de recuperação, também um combustível de melhora quando você sofre algum tipo de injúria, quando você sofre alguma coisa. E o pior é que no dia a dia a gente relaciona muito a raiva a um sentimento feio, a um sentimento que a gente não deveria sentir, e a gente não tem o mesmo preconceito, por exemplo, com o medo, né? Quando um deles pode fazer muito melhor por você, se você sentir raiva ali no momento que você sofre uma injúria, você pode se recuperar com mais facilidade, você pode realmente voltar à normalidade muito mais cedo do que se você sentisse simplesmente medo, se você se esconder, né? É a resposta do seu corpo que promove força e que te dá energia para se recuperar de uma situação ruim ou para voltar à normalidade depois de passar por um período de estresse ou de trauma de alguma maneira. E eu tenho uma história muito particular com o ódio e da forma como o ódio mudou a minha vida mesmo. Eu tenho um transtorno chamado TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É isso que faz com que eu tenha falado essa sequência de palavras absurdas aí num prazo muito curto de tempo, e você ter que prestar atenção e se esforçar para poder entender o que eu estou falando, dada a velocidade. Esse transtorno não produz só isso, eu só não falo rápido, como eu me movimento muito mais no dia a dia do que uma pessoa normal. E, além de tudo, se passa um mosquito aqui agora, por exemplo, a chance de eu ficar olhando para o mosquito e esquecer o que eu estou falando aqui, ela existe.
existe. Então, o TDAH ele tem diversas implicações. E por isso, quando você tem TDAH, normalmente você não é o que a gente considera um bom aluno na escola. Ainda que eu tirasse notas boas e que eu fosse criativo, ou que eu conseguisse soluções para os problemas, ou que eu me desse bem nas provas, e eu me dei bem na maioria das provas, os professores não ficavam muito satisfeitos com um aluno que se levanta, né, no meio da aula, ou começa a caminhar pela sala, ou começa a conversar, ou puxar papo com um com o outro. Acaba tirando aquela normalidade da aula que a gente quer, né, que as crianças fiquem sentadinhas em fileiras e fazendo o que o professor está mandando. Então, numa dessas, enquanto eu irritava meu professor de alguma maneira ali, quando eu fazia a 7ª série, ele já cansado, provavelmente, não julgo de forma alguma, mas ele já cansado, provavelmente, de eu ter feito isso por muitas vezes, me falou para ficar quieto e falou que eu não seria ninguém na vida se eu continuasse agindo daquela maneira. O problema é, eu não estava procurando agir daquela maneira, então não tinha nada que eu pudesse fazer que me impedisse de agir daquela maneira. Na época, eu já tinha recebido o diagnóstico do TDAH, mas minha mãe não queria que eu procurasse o tratamento específico utilizando medicamento, então, obviamente, não ia mudar, eu ia continuar daquele jeito, assim como continuei desse jeito por muitos anos. Mas ali eu fiquei com muita raiva mesmo, porque eu não conseguiria fazer diferente ainda que eu quisesse, e ele tinha me mandado ficar quieto e ainda me traçou, né, um destino onde eu não seria ninguém na vida. Passaram-se alguns anos, já com 18 para 19 anos, eu era diretor de um jornal. Esse mesmo professor, ele entrou pela porta da frente lá no jornal e pediu para falar com o senhor Raul Sena. Provavelmente não se lembrava do meu nome. E eu desci e fui atendê-lo, né? Minha secretária falou, olha, tem um fulano te esperando lá embaixo. Eu desci e fui atendê-lo. Ele falou, não, eu quero falar com o seu pai. E eu falei, não, meu pai não trabalha aqui, não se chama Raul Sena, é comigo mesmo que você quer falar. Ele chama seu superior, e daí a secretária, percebendo que a situação estava se complicando, ele falou, olha, você não vai conseguir falar com ninguém acima dele. É isso mesmo, esse é o diretor da empresa que você estava esperando. E daí eu ofereci ajuda para ele normalmente, mas lembrei ele, né? Para quem não ia ser nada na vida, até que não está mal. Então, eu acabei percebendo que o ódio ele não mudou só a minha vida, como ele tem inúmeras outras aplicações para as pessoas de modo em geral. No meu canal, hoje eu alcanço 300 mil pessoas, eu decidi que eu ia começar a fazer exercícios físicos e eu quis explicar para as pessoas como que eu ia conseguir fazer exercícios físicos utilizando necessariamente a força do ódio. Comecei a ir na academia todos os dias e dar o dedo do meio para a academia, porque isso me motivava a ir até lá. Ficava com muita raiva de fazer exercício e eu conseguia chegar até na academia movido pela pura força do ódio e mostrar dedo. Eu comecei a fazer isso da primeira vez, fiz um desafio de 15 dias, depois um de 30, depois um de 90, e com o tempo eu percebi que tinha uma legião de pessoas fazendo a mesma coisa. Mais de 1.500 pessoas que iam para a academia todos os dias dar o dedo para os exercícios físicos e conseguindo utilizar o ódio delas como combustível para produzir as coisas. Essas afirmações provavelmente vão te chocar, né? Como que a gente pode utilizar um sentimento que comumente é associado a algo feio, algo que a gente não deveria agradar ou manter dentro da gente, mas é o sentimento mais abundante do ser humano. Se você parar para pensar, não tem nada que te aproxime, né, de uma pessoa que às vezes está dentro de um presídio ou de um psicopata que não tem os mesmos sentimentos que a gente, exceto o ódio, né? O ódio é o sentimento que você compartilha com todos os outros seres da nossa espécie. Todo mundo sente raiva, todo mundo sente ódio. A gente pode escolher muito bem o que a gente vai fazer com isso. E aí, para você não se sentir mal de ter que escutar isso de mim, eu vou trazer alguém mais sensato para te contar a mesma coisa, né? O autor do livro Como Transformar, um autor, né, que é o autor Arun Gandhi, que é neto do pacifista Mahatma Gandhi, ele criou um livro falando a mesma coisa, como transformar a raiva em combustível para mudar e para você provocar uma transformação que vem realmente de dentro de você e não externa, né? Não tenha vergonha, então, de sentir ódio. Você pode escolher exatamente o que você vai fazer com o seu ódio. Não é uma imposição que você tem que agredir alguém porque você está com raiva ou que você precise necessariamente fazer alguma coisa que você vai se arrepender depois. O ódio ele é um combustível abundante, assim como a gasolina. Você pode utilizar para colocar fogo num palco desse, ou você pode utilizar a gasolina para mover seu carro daqui até a cidade mais próxima. E lá você pode ir para o seu trabalho, pode ser um médico, salvar vidas. Então, o mesmo combustível serve para N coisas. O ódio, da mesma forma, você pode utilizar para fazer mal para alguém, ou você pode utilizar o ódio realmente para melhorar a sua vida e o mundo como um todo. E no dicionário,
O ódio tem uma definição que ele é a aversão intensa motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Então, o ódio ele é sempre motivado quando você sofre algum tipo de injúria, e esse é o nome que a gente dá para ódio. Esse sentimento que você tem quando você passa por alguma situação onde alguém te fez mal de alguma maneira, é ódio. Você pode dar o nome que você quiser para ele, mas é esse. Então, da próxima vez que você levar uma fechada no trânsito, não desperdice seu ódio, né, xingando o motorista. Ele não merece que você gaste esse combustível com ele. Você pode esperar chegar no seu escritório, aproveitar aquele relatório que você está devendo há 15 dias e, movido pelo puro extrato do ódio ali, você pode concluir isso da melhor maneira possível. Então, eu recomendo que vocês se perguntem, toda vez que vocês sentirem raiva ou ódio de alguma maneira, o que eu posso fazer com o meu ódio hoje? E eu tenho um recado especial para essa frase que mudou minha vida. Muito obrigado.